Bom, pessoal, boa noite. Nessa aula para a disciplina de metodologia científica, nós vamos falar sobre dois assuntos bastante importantes, que são o fichamento e a redação científica. Então, nós temos que o fichamento ele pode ser comparado em relação ao conceito ou resumo, que o fichamento é o primeiro passo para se iniciar uma pesquisa experimental, uma pesquisa bibliográfica, exploratória, descritiva. Para os cursos de agronomia, engenharia florestal, cursos que usam mais o campo, área aberta, é mais utilizado a pesquisa experimental, na qual pode se manipular, tá, o objeto de estudo. Então, o fichamento é esse primeiro passo, do qual é feito, tá, vários fichamentos de forma independente em cada tipo aí de pesquisa. Já o resumo é uma atividade, um exercício de raciocínio que visa entender e sintetizar a obra a partir de regras ou não, tá? Dependendo aí da intenção, a síntese ela pode ser mais compactada ou mais ampla. Tá? Então, o primeiro passo para começar uma pesquisa é fazer o fichamento. Okay? O que seria o fichamento? Que conceito nós podemos falar sobre esse assunto? Tá? É uma forma organizada de registrar as informações obtidas na leitura. Então, toda a informação naquela leitura é registrada. O ideal é dividir o fichamento, esse registro de forma organizada, de acordo com os tópicos. Se eu leio um trabalho, um artigo, tenho a introdução, eu faço o fichamento. Depois vem materiais e métodos, faço outro fichamento. Depois vem resultado, discussão. Mais um, por fim, a conclusão. Tá? Se for um projeto de pesquisa, iniciarei pela introdução, depois vou para as revisões, objetivos gerais específicos, tá? A metodologia, para poder estar fazendo esse fichamento, esse registro das informações, pegando os pontos principais. E o fichamento é a elaboração de fichas de leitura com o intuito de registrar a informação daquilo que está lendo, do livro, do artigo, da circular, ok? Bom, então, no fichamento é feito o registro dos estudos de um livro ou texto. O fichamento facilita a execução dos trabalhos acadêmicos e a assimilação dos conteúdos estudados. Então, quem vai fazer um trabalho, ele busca primeiramente uma fonte bibliográfica para poder escrever, dar corpo, dar vida ao seu trabalho. Previamente, é necessário fazer o fichamento, organizando, tá, assuntos que estão associados ao seu trabalho. Como eu disse, o ideal é pegar tópico por tópico, fazer as fichas, registrar a fonte, o autor, o ano, a origem daquela fonte. Tá? Tendo isso, facilita então a escrita do trabalho aí, do acadêmico, do estudante. Okay? Bom, qual é o principal aí, objetivo do fichamento? Tá? Organizar os estudos é o melhor e mais adequado método para organizar o estudo. É o ponto de partida para fazer um resumo, dar suporte para o trabalho, como artigos, TCC, tá? Organizando os materiais que o acadêmico vai reunir para o seu trabalho. Então, é o ponto de saída, de início, de partida para se começar um trabalho, tá? Organizando os estudos. Porque não basta somente ler, tem que organizar para registrar
os diferentes pontos de cada texto e depois comparar, ficando com um texto que está mais ligado ao trabalho acadêmico e descartando os trabalhos, os textos que não estão tão ligados aí ao trabalho acadêmico, deixando para ser utilizados em outra oportunidade. Bom, e aí vem as utilidades do fichamento, de você fazer esse resumo compactado de cada tópico, tá? Ou, às vezes, de cada capítulo, dependendo da complexidade, da extensão. Utilidades: elaborar críticas mais criativas, você vai ter condição de mencionar a sua opinião, fornecer uma base para a criação do texto, fazer as suscitações mais bem elaboradas, porque se tem uma fonte segura, foi feito um afunilamento, tá? Um acompanhamento dos assuntos que vão ficar no seu texto, então você vai citar de forma mais elaborada, mais segura. Permite também a análise mais detalhada do seu material e a escrita também do seu material. Identifique identificar e conhecer o seu conteúdo, aquilo que eu estou trabalhando. Primeiramente, eu tenho que me preparar com a literatura. Relacionar várias obras de diversos autores para entender a opinião, fazendo então a seleção para ser utilizado no seu trabalho. Bom, olha a estrutura do fichamento, bem simples. Então tem um cabeçalho, que seria o assunto, tá? No cabeçalho tem o assunto. A referência, que seria a origem. Se alguém quiser, ou o próprio pesquisador acadêmico necessita buscar aquela fonte que tem origem, na referência vem a autoria, o título, o local de publicação, a editora, o ano da publicação, dependendo daquilo que foi da fonte, as páginas, ok? A forma de obtenção, se foi via internet ou biblioteca. E no corpo do fichamento, tá, tem a referência, que essa parte do lado esquerdo já foi mencionada, é todo o resumo daquele tópico, daquele capítulo, mostrando os principais pontos aí abordado, a ideia central. Bom, agora os tipos de fichamento. São 3 tipos, os principais. O bibliográfico, o conteúdo e as citações. Bom, aí foi colocado uma charge aqui para poder facilitar um pouco o raciocínio. Então, fala o seguinte: acaba de chegar essa carta de sua professora relatando seu péssimo comportamento na escola. O que tem a dizer? Respondeu o aluno. Bibliografia não autorizada. Quer dizer, toda a descrição da vida aí do indivíduo é considerado, então, como a bibliografia, que nesse momento não é autorizado. Então, os tipos, tá, de fichamento são esses: bibliográfico, conteúdo e citações. Um exemplo aqui de fichamento bibliográfico é a descrição com comentário dos tópicos abordados em uma obra inteira ou parte dessa obra. Então você tem Teles Maria Amélia de Almeida, Breve História do Feminismo no Brasil. São Paulo, Editora Brasiliense, 1993. A obra insere-se no campo da história e da antropologia social. O autor utiliza as fontes secundárias por meio de livros, revistas, depoimentos, abordagem descritiva e analítica, e aborda aspectos históricos da condição feminina no Brasil a partir aí do ano de 1500. A autora descreve, em linhas gerais, todo o processo de lutas e conquista. Então, no fichamento bibliográfico, tá, descrito os comentários referentes à bibliografia utilizada no texto, tá, e
mostrando a ideia geral do texto. Seria o fichamento bibliográfico, um resumo dos textos que foram usados como fonte para fazer o texto principal. Tá? E nós temos o fichamento de conteúdo, é uma síntese das principais ideias contidas na obra. O aluno elabora com suas próprias palavras a interpretação do que foi dito. Então, no fichamento de conteúdo, o aluno vai estar fazendo um resumo daquele conteúdo, uma síntese daquele conteúdo. Exemplo, educação da mulher, a perpetuação da injustiça, aí tem intervalo de páginas, e o mesmo autor, o mesmo livro, tá, do fichamento bibliográfico, o trabalho do autor baseia-se em análise de textos e na própria vivência dos movimentos feministas, como relato de prática. A autora divide seu texto em fases históricas compreendidos entre Brasil e Colônia, 1500 a 1822, até os anos 1975, em que foi considerado o Ano Internacional da Mulher. A autora trabalha ainda com assuntos como mulheres da periferia de São Paulo, a luta por creche, violência, participação em greve, saúde e sexualidade. Então, no fichamento de conteúdo, já se buscou, tá, o registro da ideia abordada naquele conteúdo. E nós temos o fichamento de citações, tá? De citações. Então, a transcrição. Então, fiel das frases que se pretende usar, tá? No trabalho de redação científica. Então, tem um intervalo, o mesmo livro, e aí vem um exemplo. Uma das primeiras feministas do Brasil, Nízia Floresta Augusta, defendeu a abolição da escravatura ao lado de propostas como educação e emancipação da mulher e a instauração da República. Na justiça brasileira é comum os assassinos de mulheres serem absolvidos sob defesa de honra, página 132. A mulher buscou com todas as forças sua conquista no mundo totalmente masculino. Então, aqui, o fichamento de citação, se a citação for direta, é uma transcrição direta da fonte bibliográfica para o seu texto. Essa é a citação direta e colocada entre aspas, né? Aspas duplas. Aí nós temos os tipos de fichas. Então, temos tipos de fichamento, conteúdo bibliográfico, tá? E o de citações e os tipos de ficha, de leitura, temática, citações, de trabalho e bibliográfico. São os principais. Tem mais, mas coloquei esses principais. O de leitura é o mais utilizado no meio acadêmico. O temático é a ficha mesmo que eu mostrei para vocês, aqui, ó, essa ficha, tá? Temático reúne-se vários assuntos que estão ligados ao problema abordado. Tá? Na ficha temática é uma separação de cada tema ligado ao seu assunto. A ficha de citação é comentário e uma síntese sobre a citação, a fonte utilizada. De trabalho, sugestões ligadas entre e ligações entre as ideias. A bibliográfica contém apenas informações bibliográficas necessárias para localizar um livro. Então, a ficha bibliográfica é mais simples, só tem o ano, a editora, o número de páginas, o autor. Ok? Bom, nós vamos trabalhar mais com a ficha de leitura. Tá? Um exemplo aqui de ficha. Tá? Título genérico específico, referência bibliográfica e texto. Tá? Só comparando aqui, nós temos uma ficha. Tá? Mostra todo esse corpo. E vamos, comparando aqui com o outro, tá? A estrutura do fichamento. Então, a ficha já é um registro mais compacto. Tá? E o fichamento é uma síntese mais ampla sobre a ideia de cada tópico. Ok? Tá? E fichas de leitura, como eu falei para os senhores. Então, registram informações bibliográficas completas, anotações sobre os tópicos da obra, o resumo a ser lido. O corpo da ficha pode conter citação direta, ou seja, transcrições diretas da fonte,
para o texto, resumo do texto, informações sobre o autor, comentários apreciativos. No meio acadêmico, nunca se deve estar aí desmerecendo o trabalho de alguém. O conteúdo da ficha pode ser indicado no seu cabeçalho. Então, lá no início, você já mostra o que vai ser comentado na sua ficha. Tá? O título genérico seria um título mais amplo, por exemplo, metodologia científica é um título geral. E o específico, redação científica. E vem o plano de trabalho, que seria o tempo, o número da sua ficha para estar organizando isso, e a referência à fonte que foi usada. Tá? Aí dentro da redação científica é feito o comentário. Local onde está a obra, se alguém tiver interesse de buscar essa obra, até o próprio acadêmico que está fazendo fichamento esquecer, ele consegue então saber onde está a obra que ele usou para fazer a ficha. Bom, outro exemplo aqui de ficha, esse é o exemplo de ficha de leitura, tá? É mais para obra literária, mas pode-se fazer adaptações para artigos, textos aí técnicos, que é o caso da agronomia, usa mais teoria e prática de forma técnica. Ok? Tá vendo? Ambiente da história, citações importantes, que é um texto mais para a questão aí da literatura. Bom, outro ponto bastante interessante nessa questão aí de fichamento é a citação. A citação, tá? Ela deve ser feita de forma pode ser feita de forma direta, indireta e citação de citação, com bastante responsabilidade, mostrando qual a fonte daquela frase, aquele parágrafo, oração, tá? O autor que construiu aquilo para não acontecer aí a questão aí do plágio, que não é bom para o meio aí científico da pesquisa. Então, a citação direta é uma transcrição literal de parte de uma obra do autor consultado, indica que a citação foi extraída de uma fonte a qual se teve acesso direto. Então, você tem uma transcrição, pega um pedaço e a frase coloca no seu texto. As citações diretas devem ter até 3 linhas, tá? E estarem do início e no final com aspas duplas. A expressão furiosa desse estado de que fala Abelais corresponde também à realidade, à minha citação. Segundo Plumes, a inconformidade dos demandantes sustentado lado policial técnico. Observamos que nessa primeira parte, tá, a expressão, se a citação do autor que fez essa frase estiver no final, tem que estar em letra maiúscula. O sobrenome do autor, somente a página aqui, P, que é letra minúscula. Se ele vier no início do parágrafo, tá, somente o primeiro nome está entre parênteses e o ano, a data, a página, o volume, ou está fora do parênteses, né? Primeiro nome aqui, primeira letra, em maiúscula, e os demais dados dentro do parênteses, se vier no início. No final, tudo dentro do parênteses e maiúsculo, exceto aqui a letra que indica o número de página. E nós temos as citações indiretas, né? Observamos que nas citações indiretas, o acadêmico, o pesquisador, ele lê aquele texto e interpreta com as suas ideias, não tirando o sentido daquele parágrafo e transcreve para o seu texto, colocando a sua crítica, o seu raciocínio, a sua avaliação. Então, ele constrói o seu parágrafo com base no outro, sem tirar as ideias centrais ali do autor. Seria a citação indireta. E aí tem a forma, né? Então, se tiver no meio, colocar o ano, tá? Geralmente aqui o ano. Coloca na citação direta somente aí o ano, em parênteses. Também no início, o ano e o nome do autor, somente a letra maiúscula. O ano de publicação entre parênteses, ok? E nós temos, aqui é só um resumo, né? Citação indireta, expressão de pensamento de outra pessoa com nossas próprias palavras, sem tirar a intenção. Transcrição direta, então, é a cópia exata, tirou do texto da fonte, passou citação de citação. O que mais acontece é isso.
A pessoa cita, passa para o outro, cita novamente e vai fazendo isso constantemente. Então, pega de um texto que foi pegado do outro, citação direta. Então, normalmente o que acontece é uma interpretação que deve seguir a linha do parágrafo original. Bom, olha o lembrete, o nome do autor deve ser escrito em letras minúsculas, quando apresentado no próprio texto, e com letras maiúsculas, quando apresentado dentro de parênteses, né? Ó, fora, né? Letra minúscula, é claro que tem que ter o primeiro aqui é maiúsculo. Bom, uma ficha temática, outro exemplo aqui de ficha para resumir, né? Aí vem a metodologia, subtítulo, o número, a referência da onde tirou a fonte, e aí vem a explicação do texto, a pesquisa e resultado de um trabalho, busca original com auxílio de um trabalho original com auxílio de método científico, e assim vai o local onde encontrar essa fonte. Seria a ficha temática, né? Bom, então essa é a primeira parte da aula, falando sobre o fichamento, essa questão de registrar os assuntos abordados em cada tópico. Abordamos aí os tipos de fichamento, citação, conteúdo bibliográfico, tá? Os tipos aí de fichas de leitura de trabalho bibliográfico, tá? Comentamos também sobre a forma de estar registrando, organizando, identificando, né, os assuntos abordados em cada fonte. Outro ponto que nós vamos comentar, tá, é a redação técnica científica, ok? Temos esse ponto aí também para estar comentando. Bom, então, um breve histórico. Por que é interessante promover a redação? Tá? Importância de documentação, da documentação, fazer o registro. Se eu faço uma redação, tá, eu vou estar registrando aquele fato, aquele trabalho. Bom, quando nós temos um projeto de pesquisa, né, em que o projeto de pesquisa ele é constituído por vários elementos, introdução, objetivos gerais, específicos, metodologia, cronograma, orçamento, tá? Materiais e métodos, e hipótese, justificativa. Então, esses elementos, eles têm uma forma de serem escritos no papel, tá? E a redação científica dá a base de fazer a escrita desses elementos de forma clara, objetiva, impessoal e forma ativa, dentro da língua portuguesa, a linguagem formal e técnica daquela área que está sendo feita o trabalho. Então, a redação científica ela indica a forma, os conceitos que devem ser considerados e aplicados na hora de confeccionar, de escrever, digitar, tá, o trabalho, o projeto acadêmico, o TCC, aí, o estudante. Então, importância da documentação pela redação técnica. Registrar fatos históricos, aproveitar o trabalho de alguém, uma parte do trabalho, todo o conteúdo, para fazer o seu trabalho. Transmitir conhecimento para a comunidade científica, organizar ideias. Né? Você consegue, aí, através do fichamento que eu comentei, tá? Construir o seu próprio texto com base na redação técnica científica. Tá? Aí aqui tem um exemplo do registro histórico de comunidades, né, de gerações aqui, tá? E o registro do experimento. Bom, qual seria a definição aí da redação técnica científica? Pessoal, é comunicação. Tá? A redação é uma forma de comunicar. Escrito, então, falar é uma coisa, mas passar isso para um texto, tá, de forma adequada, exige entender os conceitos de redação técnica científica. Então, a redação é uma forma de comunicação escrita, registrada, que deve ser acessível às pessoas interessadas,
em entrar em contato com determinada área do conhecimento. Tá? Ao redigir um trabalho científico, é necessário que se leve em conta o perfil do leitor que irá ler aquilo que se pretende comunicar, procurando se escrever de maneira compreensível. Então, a redação científica ela busca comunicar o trabalho de forma escrita, de forma compreensível, clara, precisa, que quem está lendo aí, o leitor, consiga entender o que está sendo explicado no texto de forma direta e seguindo um ordenamento lógico. Okay? Então, a redação tem esse objetivo de fazer a comunicação escrita. Então, o texto científico, ele deve expressar o que o autor realizou, o que ele observou, descobriu, concluiu sobre o tema, utilizando a língua padrão de maneira clara, precisa e estável e sintética possível, além de atender às regras gramaticais da língua padrão vigente. A apresentação escrita do trabalho acadêmico científico deve utilizar alguns aspectos e características. Tá? Então, o português, a língua portuguesa, né, a questão de oração, associação entre as orações, entre os parágrafos, as ideias dentro de um parágrafo, elas devem ter pontos. Cada parágrafo ele deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Começar a comentar, explicar, provar, tá? E opinar no final. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se eu faço um trabalho acadêmico, uma pesquisa de laboratório, uma pesquisa no campo, tá? A redação científica permite comunicar isso. Tá? O que foi feito para quem, para um próximo estudante, ou até permite, através desses registros, publicar um artigo, um capítulo em um livro. Okay? Virtudes do texto técnico-científico. Transparência, identificar os problemas, as decisões tomadas, especificar soluções e recomendações finais. Então, o texto técnico-científico deve ser entendível, compreensível. Né? O que está sendo explicado para quem é da área deve facilitar o entendimento para aquele que está lendo. Publicidade, manter foco no leitor, sempre o texto ele tem que ser direcionado. Se são trabalhos da agronomia, tem que ser direcionado para a agronomia. Formalidade, uso da língua culta, impessoalidade, sai de cena, então, a sua opinião pessoal, o sentimentalismo, ele não deve estar associado, tá? Evitar também a questão de frases ou palavras que tenham duplo sentido, clareza, vá direto ao assunto. Tá? Essas são algumas virtudes para se fazer uma redação técnico-científica. Bom, alguns elementos estruturais da redação científica, como eu comentei, então, esses aspectos citados, essas virtudes, elas devem ser aplicadas nesses elementos do projeto, nos elementos da monografia, do trabalho acadêmico, do artigo. Então, vou aplicar isso em cada elemento, para ter entre os elementos, as diferentes etapas, fases, tá? Ligações ordenadas, mostrando aí um raciocínio lógico das ideias. Bom, então, quando eu olho esse exemplo aqui, desses elementos estruturais da redação científica, eu observo que o projeto vai do título até a metodologia. É claro que tem cronograma, orçamento ainda. Aqui é só um geral mesmo, um corpo geral do projeto. Já a monografia já incorpora resultado de discussão, conclusão, referências, anexos, índices. Tá? Então, as pontas dos elementos são gerais e
Metodologia, resultados, funções são aí as partes mais específicas que devem ser feitas com bastante rigor. Bom, quais são os aspectos que devem ser aplicados na redação científica dentro aí desses pontos, desses elementos? Então, nós temos a impessoalidade, sem pessoal, sem sentimentalismo, a objetividade, evitar a prolixidade, que é a repetição, sem clareza de uma ideia, repete a ideia e não vai diretamente ao assunto. A coerência, ligação entre as orações, informatividade, clareza, concisão, precisão, adequação do vocabulário para aquele texto, modéstia, como eu comentei, né, evitar aí, fazer comentários desnecessários, imparcialidade, tá? Estar focado no seu trabalho. Vamos comentar sobre cada um desses aspectos. Bom, primeiro seria a impessoalidade. O texto científico é, via de regra, escrito na terceira pessoa, devendo-se evitar o máximo de referências pessoais e pronomes possessivos. Por exemplo, meus estudos, minha tese. Então, por exemplo, foram feitos as seguintes avaliações. Foram pesados os grãos das parcelas. Então, sempre será pesado. Então, sempre na terceira pesada. Não, eu pesei, meu assistente pesou, nada disso. Tá? Sempre na terceira pessoa. Objetividade, deve-se evitar sentimentos, impressões subjetivas, não expressar sentimentos no seu texto. Por exemplo, os dados aparentemente revelam uma tendência. Foi agradável e divertido realizar a coleta de amostras no campo. Evitar esse tipo de palavra, agradável, divertido, é desnecessário. Coerência refere-se à lógica do tema apresentado, ou seja, as ideias, observações e opiniões devem ser apresentadas de forma ordenada. Então, seria a coerência. Então, se você tem um parágrafo na introdução, o próximo parágrafo tem que estar ligado à última linha do parágrafo anterior. Tá? Sempre está ligando. Tá? Então, a primeira linha do parágrafo anterior ligado à última linha do parágrafo posterior ligado à última linha do parágrafo anterior. Então, eles devem ter os parágrafos com uma ordenação, tá? Coerência. Informatividade, transmitir conhecimento adequado, relevante para aquela pesquisa, clareza, concisão, precisão. Então, o texto deve transmitir dados, resultados, informações, maximizando a compreensão, ou seja, indo direto ao ponto, tá? Aos pontos principais, de forma que quem quiser repetir a pesquisa consiga. Adequação do vocabulário, deve-se escolher os termos mais atuais, de uso corrente em cada área ou campo do saber. Se a pesquisa é dentro da fitopatologia, eu vou trabalhar com fitopatologia, os termos dessa área. Eu não vou usar termos de outras áreas, de outros cursos. Modéstia, né, seria aqui o outro aspecto. Ao comunicar os resultados do projeto ou estudo, não se deve afirmar ou insinuar que os trabalhos e os resultados apresentados de outros autores, de outros estudantes, são falhos, inválidos ou que tenham sido erroneamente conduzidos. Então, nunca está fazendo essas comparações. Pode-se falar que o resultado, o autor tal, foi isso, mas o resultado dessa pesquisa foi essa. Não precisa falar que foi pior ou melhor. Ok? Bom, e nós temos a imparcialidade. Outro aspecto. O esforço científico deve estar amparado em evidências concretas que sustentem as conclusões, sejam essas oriundas de pesquisa de campo, por argumentação e a partir da revisão de estudos disponíveis. Então, todo o trabalho ele tem que ser comprovado com afirmações sólidas, com resultados que podem ser testados. Isso que deve-se ter, então, a imparcialidade, sem comparações com resultados que desmerecem o resultado do pesquisador. Por isso que deve ter
uma postura isenta e desapegada. Se o pesquisador ele tem uma intenção, aquela intenção de chegar, de provar aquela afirmação, ela tem que ser deixada através da estatística, através do resultado da pesquisa. Não o autor, o pesquisador acadêmico, forçar o resultado, manipular os dados, tá? Trazer a resposta vinda aí do seu próprio intelecto. Não. Os resultados devem ser produzidos de forma natural. Então, o pesquisador deve se manter de forma isenta e desapegada, sempre considerando a relevância aos colegas da mesma área de atuação. Porque às vezes tem pesquisas parecidas e a pesquisa do colega A foi melhor que a pesquisa do colega B. E o colega B modifica para poder estar ali comparando a sua pesquisa com o colega A. Bom, algumas exigências e deformações, né, são pontos, características que devem ser utilizadas durante a confecção da sua redação científica, daqueles elementos estruturais que eu citei para os senhores. Exigência impessoal, aí nós vamos para as deformações. Pessoal. Então, se tem impessoal pessoal, deve-se usar o impessoal. Exigência objetivo, deformações subjetivas. Tá? Então, exigência modesta e cortês, deformações arrogante, dogmática e autoritária. Bom, então, na exigências tem características, pontos que devem ser aplicados. E isso só se consegue melhorar praticando. As deformações é o que acontece de forma geral e devem ser sempre testadas. Tá? Um ponto bem importante que deve ser observado na exigência de informações é que o texto deve ter frases simples e curtas e evitar longas e complexas né, essas orações, esses textos. Okay? Aí nós temos um dos grandes problemas na redação científica, dentro da exigência de informações, é a falta de harmonia entre os parágrafos e frases. Além dessas deformações anteriores, tá? Essa falta de harmonia, o que acontece demais. O aluno não saber ligar parágrafo por parágrafo. Não é só introdução, revisão de literatura, resultados de conclusões, materiais mesmos. É parágrafo por parágrafo. Esse trabalho exige concentração, foco, leitura, tá? Riqueza de leitura e muita paciência. Então, o aluno ele tem que entender que cada parágrafo está ligado ao anterior e o do meio ao superior, tá? Então, tem esse tipo aí de deformação, tá? É geral. Não só nas teses, dissertações, mas sai trabalhos acadêmicos, tá? Como eu disse, para saber escrever é necessário ler. Bom, dicas para uma adequada redação científica. Como eu falei, frases curtas e simples, redação impessoal, sem sentimentalismo, domínio aí do vernáculo, pontuação correta, português, ortografia, abstenção de gírias, ausência de palavras de significado impreciso. Por exemplo, há uma boa correlação entre o teor no tecido e o teor no solo. Palavra boa, como assim? O rendimento do milho foi alto. Bom, o rendimento do milho foi e apresenta o valor acima da média aí da região. Não falar foi alto sem apresentar esse valor. Porque sempre essa questão de produção é interessante você estar comparando com o padrão da região ou o padrão aí local. A ausência de palavras ou termos supérfluos, clareza, isso é importante, de ideias, de expressão. Cada parágrafo deve ter sempre introdução, desenvolvimento e conclusão. Abreviatura e símbolos corretos, o uso de acordo com o sistema internacional. Por isso que é interessante na hora de fazer o trabalho científico, além dos conceitos da redação científica, é importante também ter em mãos
as normas da instituição de ensino. Bom, alguns verbos que podem ser utilizados na linguagem científica: acreditar, constatar, inferir, propiciar. É muito usado o analisar, o avaliar, o configurar, o verificar, sugerir, tá? Pesquisar, identificar. São alguns verbos que podem ser utilizados durante a confecção aí do seu parágrafo. Bom, gente, é isso, né? Falamos sobre fichamento. Obrigado. Está aí o meu e-mail, tá? Estou à disposição para tirar qualquer dúvida que os senhores apresentarem. Muito obrigado. Até a próxima.